Olá, muito prazer. Meu nome é Michel Florentino. Estarei com você até independência financeira. Você que caiu de paraquedas nesse canal. Esse canal é o crescimento financeiro, tá? E eu estarei aqui sempre para auxiliar vocês cada passo no seu mundo de investimento, te instruindo cada vez mais no caminho até a independência financeira. Você que não se inscreveu no canal, inscreva-se, ative o sininho de notificação e dá aquele like para fortalecer mais e mais. Assim, o YouTube vai perceber que nossos vídeos estão sendo relevantes, estão ajudando mais e mais a você a trilhar no seu mundo de investimento, né? E alcançar também a sua independência financeira. Hoje, gente, vou falar sobre uma situação que eu tenho para falar para vocês, mas por motivo de segurança, não posso falar tudo. E também, por exemplo, assim, eu conversei com 4 instrutores, né? De 4 casas renomadas, e eles me auxiliaram a não falar determinados valores, determinados patrimônios, a sua posição onde vive, alguma coisa assim, por motivo de segurança. Mas o tema é: fiquei milionário e não sabia. Olha só que coisa boa. E eu tenho para mostrar para vocês, sim, lógico, partes a parte, mas tudo no controle, ok? Lembrando que não para ocultar vocês, mas sim por motivo de segurança, tá ok? Vou diminuir minha tela, vou mostrar um pouco da minha carteira para vocês e dizer que eu estou muito grato, que alcancei, sim, alcancei onde eu nunca jamais tinha alcançado, nem imaginaria alcançar. E outra coisa, para você ser rico, milionário, você não precisa ter um carro de luxo, você não precisa ter uma mansão, você não precisa estar em um condomínio de luxo, como na Barra, Wall Street, algo mais assim. Não precisa, você precisa viver bem, entendeu? E bem com você mesmo. Isso sim é ser milionário, tá ok? Lembrando que você tem que ter os 3 pontos crucial no seu mundo de investimento. Que o primeiro é saúde, o segundo é o dinheiro, patrimônio, e o terceiro é o tempo, gente. Um dos 3 nós temos, certo? Mas o essencial são os 3. Porque o tempo sem dinheiro e sem saúde não é nada. Dinheiro sem o tempo e dinheiro sem um tempo e seus outros elementos também não é nada. Então vale a pena chegar e lutar para você ter os 3, tá? Que forma uma pirâmide. Mas sendo que é uma pirâmide saudável, não é igualzinha essa pirâmide que roubam o dinheiro dos povos, né? Não é. Mas sim uma pirâmide saudável como? Ela é ela tem o patrimônio, que é o que nós corremos atrás, né? É a saúde e o tempo, tá ok? Não adianta eu ter tempo se eu não tenho dinheiro e saúde, estou deitado na cama. Não adianta eu ter dinheiro se eu não tenho tempo nem para gastá-lo e nem saúde. E não adianta ter só a saúde se eu não tenho o tempo e não tenho dinheiro. Ou seja, eu vou ficar perambulando pela rua pedindo esmola, tendo saúde? Não. Então, a verdadeira riqueza é essa: tempo, dinheiro e saúde, tá ok? Lembre-se, guarde disso. Vou reduzir minha tela e vou mostrar um pouco da minha carteira para vocês. Chega de longa. E mais uma vez eu falo, gente, se vocês não se inscreveram no canal, inscreva-se, ative o sininho de notificação e dá aquele like. Sempre vou lembrando vocês para vocês não perderem nenhum vídeo, gente. Nenhuma oportunidade de trilhar como eu trilhei até hoje e ocupar o seu tempo com algo bom, algo produtivo e também buscar uma valorização do seu patrimônio excessiva ao futuro, para você viver bem, né? Para você estar bem contigo mesmo, tá ok? Aqui são os ativos da minha carteira, ó. Eu tenho aqui 47% em FIIs, tá? Tenho 47% em FIIs. Tenho 36% em ações nacionais, tá? Tenho 9% em REITs. Quem não sabe o que é o REITs, gente, são os fundos imobiliários, mas americanos, tá? Eles também pagam rendimento todo mês, mas o melhor de tudo é em dólar.
E também tenho 7,65%, gente, em ETF internacional. Quem não sabe o que é ETF, gente, é um pacote com muitas e muitas ações dentro, tá? Dentro desse pacote. E essas ações são as 500 maiores empresas. Para falar mais exato, eu tenho dois ETF. Tenho um que tem as 500 maiores empresas e outro que tem 380 maiores empresas americanas, tá? Sendo que um paga de mês em mês e o outro paga de 3 em 3 meses, ok? Vou abaixar minha tela e vocês vão ver aqui, ó. Eu tenho a LLD3, que é a Light, tá? Tenho a Petrobras, que é a Petri 4. Tenho a Caixa Seguridade, que é a XXSE3. Tenho a BBAS3, que é o Banco do Brasil. Tenho a KLBN4, que é a Klabin, tá? E tenho a Goal 3, que é a Metalúrgica Gerdau. Tenho a Leve 3, que é a Metal Leve, tá? Quem não sabe o que é essa Metal Leve, é uma empresa alemã que ela produz material de metal, entendeu? Mas, ou seja, peças de metais que compõem carro, barco, avião, entendeu agora? Motocicleta, tudo de metal ela faz, tá? E ela é uma multinacional, muito boa. Pagadora de dividendo também, tá? Tem a Vulc 3, gente. Vulc 3 é a famosa Vulcabras. Ela é uma grande produtora de calçados, tá? Muito boa. Tem a Semin 3, gente, ó, metalúrgica mineradora, tá ok? Tenho também a MBP3, que é a Ambipar, tá? Essa Ambipar eu comprei ela em valorização. Lógico que ela tá em processo extrajudicial, tá? E quem sabe futuramente ela venha a se valorizar mais e mais. E tem a Honey 3, gente. A Honey 3, ela é papel e embalagem, tá? Também para valorização e tem muito potencial de crescimento também. Certo? Certo. Agora eu vou mostrar um pouco dos meus FIIs, gente. Contenho 19 FIIs na minha carteira, tá? Muitos falam assim, pô, mas tá muito, a sua carteira tá muito variada, tá muito pesada com FIIs. Isso está variando muito seu patrimônio e tal. Outros falam que está bem diversificado. Gente, eu vou falar para vocês, a verdadeira diversificação é o entendimento de cada ativo que você põe. Não adianta você ter 4 ativos na carteira se você não entende como ele trabalha, não entende, não sabe como está o caixa dela, como está o sistema dela interno. Então, isso não é diversificação. Não adianta você ter 50 ativos na carteira se você não entende nenhum deles, não sabe como está o procedimento deles, como é que está o processo jurídico, como é que está o processo de caixa, nada disso, a evolução patrimonial. Se você não entende nada disso, não é diversificação, tá ok? Não adianta você ter pouco ou muito. Isso sim é uma diversificação. Tenho 19 ativos na minha carteira, já tive 22, vendi 2, reduzi por 2, né? E assim eu me diversifico com a minha carteira e também, gente, de cada um, tá? Eu me sinto bem com esses ativos. Muitos vão chegar e pode até chegar a falar mal de alguns ativos aqui que eu tenho. Mas lembrando, gente, que eu diversifiquei minha carteira não só com patrimônio, nem com imóveis, mas sim diversifiquei ela com o estilo dela. Como o estilo? Tem um lado que é high grade e outros são high yield, que são mais brabo, assim que eu falo assim, te dá mais risco para sua carteira. Enquanto outros te dão mais tranquilidade, outros te dão mais risco. Mas lembrando, gente, que quanto mais risco também tem o valor acima, né? Eles entregam mais acima devido ao risco. E o outro que é high grade, que entrega um pouco abaixo, mas também traz um pouco de tranquilidade para sua carteira. Traz um pouco de comoditividade, né? E assim você fica na balança. Como eu tenho o TH11. O TH ele é um fundo de tijolo, sim. Ah, mas é um fundo muito bom de tijolo tal. Mas ele é de desenvolvimento. E o fundo de desenvolvimento nem todo mundo gosta por ser um fundo mais arriscado, né? Um setor mais arriscado. Então
nem todos gostam. Eu gosto, me traz bastante rendimento, ele é bem diversificado, tá? E é de acordo com o que tem na sua carteira, assim, com a posição dele, tá? Você tem que ver isso. O segundo é a LZR11, é um maravilhoso fundo de tijolo, bem diversificado também. É um dos poucos fundos que contém data center nele, tá? Data center, quem não sabe, é aqueles galpões imensos de tecnologia que guarda chip, essas coisas assim, entendeu? De empresas renomadas imensas. Tem o Vigir 11, gente. O Vigir 11, gente, é um fundo de papel. Fundo de papel que também traz bastante diversificação. Tem uma taxa de negociação bem alta, tá? Nem todo mundo gosta dele por ter taxa bem alta, mas eu gosto dele assim mesmo. Mesmo sendo da Valora, tá? A Valora é uma casa que fez umas modificações há pouco tempo que muitos investidores não gostaram. Mas mesmo assim eu mantenho na minha carteira. Tem o PORD 11, gente, também na minha carteira. PORD 11, ele é da Polo Crédito, que é um fundo de papel, tá? E me dá tanto quanto diversificação quanto rendimento, tá? Ele é muito bom para mim, gosto muito dele. Tem um Fiagro também na minha carteira, que é o RZAG11, que é o da Risa, tá? Também é outro high yield que me traz um bom rendimento. Muitos vão falar, mas você quer a longo prazo, então você não pode colocar esses ativos de high yield que vai te trazer ao longo do tempo, vai te dar muito trabalho, muita dor de cabeça. Gente, tudo ativo dá trabalho sim, mas você tem que saber diversificá-lo, saber colocar na balança qual a posição dele, tá ok? Tem outro fundo de papel que é o MCRE11, tá? Ele é da Mauá Capital. Ele tá me trazendo bons rendimentos, mesmo ele tendo pouco tempo na bolsa. Ele tá me trazendo bom rendimento, não tá me falhando. E não é só pelo rendimento, mas sim eu tô acompanhando ele e eu tô vendo que ele tem muito potencial pela frente, tá ok? Mesmo não sendo de valorização, pois fundo de papel não traz valorização, mas sim tá se mantendo legal. Tem outro fundo aqui que está muito crítico, gente. Ó, muita gente não está gostando desse fundo, pois ele ter caído muito a cotação. E tem feito como eu falei lá em cima, com o VG11, ele é o VGHF11. Por ser da Valora, ele teve uma modificação que não gostaram, ele investiu na própria casa com outros ativos. E muita gente parou de investir nele, fugiu dele e tal. Mas mantém a posição na carteira. Eu gosto muito dele e acredito que ele vai se valorizar mais e mais, mesmo sendo um hedge fund, tá? Que é um fundo de papel, mas é bem diversificado com as taxas dele. GGRC11, gente, ó, ótimo fundo de tijolo, tá? É de galpão logístico, de renda urbana, tal. E ele é bem diversificado, tá? Traz bastante rendimento, mesmo sendo um fundo de tijolo e tende a trazer um rendimento mais abaixo do que os outros, devido à tranquilidade dele. Ele traz um rendimento bem acima do potencial e isso é bom demais. Para quem não conhece, ó, Gari 11, gente, ó, Gari 11 é muito bom. Ele é o antigo Galg 11. Ele também é diversificado. Ele tem também galpão logístico, tem renda urbana, tem outros imóveis nele que traz a diversificação. Muito bom mesmo. BTHF11, gente. O BTHF11 é da BTG Pactual. Ele é um fundo novo também, tá? Mas também está trazendo bastante rendimento, está trazendo bastante diversificação. E por ser um fundo de papel, ele traz mais risco para a carteira, mas eu estou de olho nele também. Lembrando que eu falei para vocês, põe na balança. Não investe só nele, que é muito risco para a sua carteira de investimento. BTCI11 é um ótimo fundo de papel, gosto muito dele, tá? Também da BTG Pactual, é muito bom mesmo, tá? Não tem nada para reclamar desse fundo, tá? Eu tenho até para indicar ele, que o BTC11 é muito bom esse fundo. SNEL 11, gente. SNEL 11 é um dos poucos fundos que tem na bolsa que ele trabalha com placas
de, de voltagem, né? Ou seja, eles trabalham com a energia solar, entendeu? É fotovoltaica. Então, é um fundo que traz querendo ou não, traz uma certa diversificação para minha carteira, pois nem todos os fundos trabalham com isso e por ele ser um dos poucos, tem um grande potencial de valorização, tá? Só tem, se eu não me engano, só tem ele mais um que trabalha com energia fotovoltaica. Tem aqui também o XPSF11. Muita gente não gosta desse FOF, né, que ainda é um FOF. Poucos estão investindo nos FOF, pois eles estão mudando esse ramo, né, esse rumo. Tá mudando para multi-estratégia e nem todo mundo gosta de multi-estratégia, tá? Mas também não tenho muito o que falar dele, tá? Muito mal o que falar dele. É um fundo que tem bastante ativo no portfólio dele. Tá trazendo um rendimento acima de 1%, muito bom, acima de 1%. E trazendo também a diversificação para minha carteira, tá ok? A PTO11, muita gente não gosta desse ativo, pois não tem muito imóveis na carteira dele. Não tem muito imóveis, só tinha 2 imóveis e mesmo assim estavam negociando a ele. Esse é um fundo de tijolo, gente, que ele se beneficia muito da renda fixa também, entendeu? Ele se beneficia muito da renda fixa, ele traz muito rendimento através da renda fixa. Aí junta com o rendimento do imóvel, se não vendeu tudo, ele junta os dois e entrega aos cotistas, tá ok? Vigia 11 é mais um fiagro na minha carteira. Lembrando que esse é do setor agronegócio e é um high yield, né? Ele não é um high grade não, ele é um high yield, que traz bastante. Ele traz diversificação porque é um fiagro, mas traz bastante risco porque a taxa de negociação dele é muito alta e os credores deles também são muito arriscados, pois já entrou em inadimplência com outros fundos, até com ele mesmo, com o Vigia 11, mas depois recuperaram, voltou a ter a negociação, outros manteve a própria negociação e ele se valorizou e está aqui novamente, gente. CPTS11 é um dos fundos, um dos maiores fundos que tem também, tá? Muito valioso esse fundo da Capitânia. E ele também, muita gente chegou a pular fora desse fundo, parou de investir nele, por algumas modificações que ele teve também, gente. Então muita gente correu. PMLL11, gente, ó, só tem uma cotinha dele, assim como eu tenho do XPLG11. Esses dois são ótimos fundos, porém são fundos de base 100. E eu estou batendo uma meta aqui nos fundos de base 10. Quando concluir essa meta, eu vou atacar bastante nesses dois fundos, que são ótimos fundos. PMLL11 é o fundo de shopping, gente. É muito bom esse fundo. Ele tem muita diversificação e grande potencial de valorização. E ele possa estar na baixa. Aliás, como ele já teve na baixa, eu aproveitei essa oportunidade. Assim como o XPLG11 também é um fundo de galpologismo, traz bastante rendimento, tá? Lógico que eles são fundos de base 100 e não só como fundo de base 100, eles tendem a trazer um rendimento abaixo da cotação. Por quê? Abaixo de 1%? Porque as taxas de negociação são muito baixas também e traz mais tranquilidade para a carteira. Tenho eles dois na minha carteira, tô com pouca cota, mas eu tende a subir, tá? Vou valorizar mais e mais a eles. E por último tem o RBVA11 da Rio Bravo, gente. Esse fundo é maravilhoso, ele era um fundo de base 100 e veio para base 10 há pouco tempo, tá? Só tenho 10 cotinhas dele, mas também tende a se valorizar mais ainda, pois eu vou atacar nele com força, tá? Vou investir nele com força, porque é um fundo de tijolo que traz bastante rendimento, traz bastante diversificação também. Taxa de negociação dele também não é alta, é baixa, então vai trazer mais tranquilidade para minha carteira. Esses são os meus 19 ativos que eu tenho na minha carteira de fundo imobiliário. Agora, gente, tem o ETF internacionais, gente. Eu tenho 3 ETF internacionais. Um é o VUL, gente. O VUL, ele
ele, ao contrário dos outros, o ETF, ao contrário dos fundos imobiliários, ações nacionais, os ETF como os REITs, você pode comprar em inflação. Mas lógico, para você comprar em inflação, você tem que ter uma carteira internacional para você investir. Como tem a Avenue, tem a própria Nomad, tem a Inter, tem muitas empresas, muitas carteiras que tem a própria conta internacional. E para você investir no exterior tem que ser conta internacional. Por quê? Assim você fica diversificando a sua carteira e não mercê do Brasil, não mercê da nossa moeda. Ou seja, você pode investir nos Estados Unidos, ter seu patrimônio em dólar e não ficar com a sua carteira totalmente vulnerável no vai e vem da valorização do real. Que todo mundo sabe que o real ele vem desvalorizando há muito tempo. A nossa moeda vem desvalorizando, mas o em dólar é ao contrário. Por mais que ele teve uma queda robusta nesse 2025, ele tá 5 vezes valorizado mais do que o próprio real. Então é uma ótima opção a vocês investir. Não nesses três ativos, mas sim diversificando sua carteira, dolarizando. Muitos dolarizam ela com corretoras nacionais, com investimento aqui no Brasil. Ou seja, pega uma corretora e bota um BDR na sua carteira. Compra um BDR ou compra um ETF internacional, mas através da corretora nacional. Você automaticamente está lastreado ao Brasil. Então não está totalmente livre do Brasil. E por isso que é bom você investir nos Estados Unidos, assim, ou seja, uma carteira internacional, não precisa ser nos Estados Unidos, pode ser no Canadá, pode ser outra moeda, não precisa ser em dólar. Mas sim diversificando sua carteira, fugindo do poder real. Entendeu agora? Então, voltando aos investimentos, eu tenho o ETF VUL, tá? Que eu tenho frações dele, não chega a ser cotação, tenho frações. Nessas frações, gente, é muito para mim, muito. Mas lógico, não chega a uma cota, pois a cota é muito alta, tá? Mas você pode comprar em frações. Você pode comprar através de $1, você já pode comprar uma posição nessas empresas. E assim você vai aumentando mais e mais até chegar ao seu essencial, tá ok? Aí tem o VUL, que compõe as 500 maiores empresas americanas, tá? Essas empresas têm valorização, tem imóveis, tecnologia, tá? Tem de Bitcoin, todas elas estão aqui dentro, tá? Tem a UAU, para quem não sabe o que é o UAU, é um ETF de ouro, gente, tá? Um ETF de ouro, mas aí o povo fala, pô, mas o ETF de ouro ele não valoriza, não tende a valorizar. Gente, presta bem atenção. O ETF de ouro ele é como se fosse uma caixa, uma reserva de emergência. Ele se valoriza sim, mas a poder da compra do próximo, dos outros. Ou seja, ele se valorizou quase, pô, acho que foi mais de 100%. Não, mas foi quase 100% em alguns anos para cá. Então ele tem de se valorizar mais e mais. Lógico, não é só valorização, é de acordo com o que está acontecendo na Bolsa Americana, com o que está acontecendo na Bolsa Nacional. Ou seja, o investidor, ainda mais os americanos, eles têm medo de perder o dinheiro. O que eles fazem? Eles pegam e dolarizam o próprio investimento. Eles investem em ouro. Ali a cotação só vai subindo, mas através do investimento deles. Entendeu? Se eu ponho que eu coloquei $50 na minha carteira do Yao, que é o Gold, no caso, que aqui no Brasil é Gold 11, lá fora é Yao. O que acontece? Comprei $50, tá? Aí tá lá, $50 de posição. Aí daqui a 3 meses deu um problema aqui no Brasil, um problema nos Estados Unidos. O povo começa a comprar o ouro que nem louco. E dos $50 pode se valorizar $200, $300. É a hora que eu posso, se eu quiser, eu posso vender minhas posições. Ou então mantê-la ali mesmo na valorização. Futuramente, daqui a 10, 15 anos, eu posso vender. Entendeu agora a situação? Lembrando que essa posição de ouro, de gold, ela é totalmente focada só em armazenamento, armazenação. No meu caso, o foco do meu investimento é para render
Ou seja, para me viver de renda, renda passiva, todo mês está caindo na minha conta. Então o gold, o ouro no caso, ele é mais para armazenar, para guardar o valor, tá ok? O DHS, gente, DHS é outro ETF internacional. Mas lembrando que esse DHS, ele, ao contrário do VUL, que o VUL paga de 3 em 3 meses, paga dividendo em dólar em 3 em 3 meses, lembre-se disso. O DHS, ele paga de mês em mês, dividendos em dólares. Agora você já imaginou receber dividendo em dólar todo mês na sua conta? Eu tenho esse dividendo na minha conta, todo mês cai na minha conta. Eu não utilizo ele. Por que não utilizo? Porque é uma geração de bola de neve. Os juros compostos também trabalham lá. E quanto mais eu reinvestir os dividendos em dólar, vai aumentando mais a minha posição e a valorização mais e mais, tá ok? Então lembre-se disso. Os ETFs são pacotes com muitas e muitas empresas. O VUL contém as 500 maiores empresas americanas e o DHS contém as 380 maiores empresas americanas. Juntando as duas, lógico que os dois ETF têm muitas empresas que são igualadas, mas com valorização diferente, tá ok? Vamos aqui para o meu último investimento, que são os REITs, gente. Eu tenho os REITs na minha carteira que são os famosos fundo imobiliário americano. Lógico, eles são bem robustos, bem maiores do que os fundos imobiliários nacionais, mas também traz uma diversificação imensa e traz também, gente, dividendos mensais na minha conta, logicamente em dólar. Isso é bom demais. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Eu tenho o STAG, que são galpões logísticos, tá? Ele é muito bom, e sendo que os quatro pagam dividendo em dólar. Eu tenho o ADC também, que são imóveis, tá? Laje corporativo, imóveis, prédios, tá? Muito bom. Eu tenho o O, quem não sabe, o código é O, mas ele é a empresa chamada Real Winklet, entendeu? Esse REIT é muito bom, é muito diversificado, tem mais de 2 milhões de imóveis no patrimônio dele. Ele compõe com farmácia, data center, galpão logístico, prédio, padaria, tudo ele abrange no portfólio dele. Então é muito diversificação para mim. E também tem o SLG, que é o SL Green. Esse SL Green, ele compõe no portfólio dele, da carteira dele, os prédios da ilha de Manhattan, gente. Então ele trabalha mais com laje corporativa, como fosse aqui no Brasil. Tá? Eles têm os prédios lá de Manhattan, as empresas renomadas. E mais uma vez eu reforço a vocês que trazem rendimento em dólar mensalmente, tá ok? Gente, aqui eu estou trazendo minha carteira para você, não só a posição dela, mas sim a valorização e a diversificação. Mais uma vez eu lembrando para vocês, gente, que o quadro tá assim escrito, já sou milionário e nem sabia. O que acontece? Você, quando faz participação nesse investimento, são essas empresas nacionais que são milionárias, preste bem atenção, hein? Papel e celulose, tem fábrica de calçado, tem fábrica de metal, tem bancos, seguros, petróleo, tecnologia, todas elas são milionárias, tá ok? E os fundos imobiliários não ficam para trás. Se você vê, cada patrimônio desses é 2 bilhões, 3 bilhões, e vai aumentando mais e mais a valorização dela e o portfólio de cada fundo imobiliário, sem contar com os ETFs e os REITs, gente. O poder aquisitivo deles são imenso, imenso mesmo. Então eu tenho meu patrimônio aqui no Brasil e tenho meu patrimônio nos Estados Unidos. E mais aumentando mais e mais. Eu me sinto milionário dessa forma. E para mim, aí tem algum conhecido que vai falar: pô, mas você é milionário e anda de ônibus? Tudo bem. Luiz Barça é milionário, andava de metrô até pouco tempo. Até pouco tempo. Convenceram ele a andar de carro com chofer, com segurança,
por motivo da segurança dele de saúde mesmo. Por muitos mostrarem a foto dele, o vídeo dele no YouTube, pode trazer algo de ruim para ele. Alguém pode se beneficiar disso e acontecer algo de ruim com ele na rua. Então, nunca pense que a pessoa que está andando a pé, andando de ônibus, esteja ruim na sua vida, tá? Lembre-se bem disso. Às vezes um milionário ele usa uma roupa furada, entendeu? E tá almoçando em uma pensão por ali. Não precisa estar em um restaurante de luxo usando um fraque, um blaze. Não precisa disso. Isso é coisa de filme. Lembra-se bem disso. Qualquer dia pode me ver numa ilha, uma ilha passeando dentro de um iate ou comprando um sítio nas montanhas. Lembre-se disso, gente. Ser milionário só vai depender de você. E mais uma vez, gente, você que não se inscreveu no canal, inscreva-se, ative o sininho de notificação e dá aquele like para fortalecer mais e mais, tá ok? Assim vai estar fortalecendo não só o canal, mas fortalecendo a você mesmo. Você que está começando agora a investir ou está pensando ainda em investir. Lembrando que o investimento é de cada um. Você vai determinar o quanto você vai investir, qual ativo que você vai comprar, qual empresa que você vai participar e o tempo determinado você que vai impor, tá ok? Se eu coloco daqui a 10, 15 anos, eu posso colocar um valor normal, um valor de 400, 500 reais, 600 reais. Agora, se você está com uma idade mais avançada e não tenho muito tempo, eu coloco no máximo 5 anos. Então você tem que aumentar o seu poder de investimento, coloca de 5 mil, 4 mil, o que você puder você investe. Não tem esse dinheiro, então coloca 500 mil. Às vezes você não vai conseguir se aposentar com esses valores, mas vai ajudar na sua aposentadoria. Se houver uma aposentadoria futuramente, né, de acordo com o governo. Tá ok, gente? Muito obrigado a todos. Mais uma vez, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificação, dá aquele like para fortalecer mais e mais. Muito obrigado a todos que têm acompanhado o canal até hoje. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até agora. Muito obrigado a todos mesmo de coração. Meu nome é Michel Florentino, estarei com você até a independência financeira. Tchau, tchau.